deixar a palavra contigo. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Tá bom. Vou compartilhar a tela aqui. E eu vou orar rapidinho, tudo bem? Vou compartilhar aqui. Opa. Na verdade, aqui, ó. Deus, eu queria agradecer por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por ver os rostos de tantos irmãos de diferentes lugares, irmãos queridos, amigos, talvez pessoas que estão conhecendo a nossa igreja agora, pessoas que vão ver essa aula no futuro online. Deus, queria agradecer por sua glória em tudo que você faz através de seres humanos. Nós pecamos, nós erramos, nós temos tantas dificuldades, mas mesmo assim você tem escrito uma história maravilhosa, nos usando desde a Bíblia, durante a época dos apóstolos, na primeira igreja, a igreja primitiva, e adiante, Senhor, chegando à nossa história. Deus, queremos conhecer a nossa história, queremos saber como você tem agido ao longo do tempo para nós chegarmos aqui, em São Paulo, no Rio, em diferentes lugares do Brasil. Eu oro que essa aula seja claro, e que meu português pode ser claro também, e que no final das contas podemos ser inspirados no que o Senhor fez com a nossa história. Em seu nome eu oro. Amém. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo a essa aula. Nós estamos falando sobre nossa história, como a Igreja de Cristo Internacional chegou no Brasil. Porque talvez você está aqui, você está conhecendo nossa igreja. Como chegamos aqui? De onde a gente veio? Isso que a gente está estudando. Se você está nos conhecendo agora, ou você talvez seja um dinossauro na fé, não importa. Esse estudo de entender de onde nós vemos, primeiro, é muito enriquecedor para nós entendermos nós mesmos, mas para o segundo propósito de a gente poder entender nossa identidade também. Então, essas aulas que eu estou fazendo, nós estamos falando sobre o movimento de restauração, que é nossas raízes. Aí nós vamos falar da nossa história mais direta quando Samuel começa daqui em 2 aulas. Ele vai fazer 3 aulas sobre a Igreja de Cristo Internacionais de uma forma direta. Então, eu vou resumir o que eu fiz na última aula, o que eu falei na última aula. Eu espero que isso pode fazer um pouco sentido e a gente se encontrar. Se você está aqui assistindo pela primeira vez, recomendo muito assistir a primeira aula. Nós revemos algumas informações interessantes. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui, mas eu acredito que essa informação que a gente compartilhou na primeira aula, que eu falei na primeira aula, vai ser bem útil também. Então, como eu falei, nós estamos falando sobre nossas raízes, movimento de restauração. Um pouco dessa história tem a ver com o que estava acontecendo nos Estados Unidos em 1800, naquela parte oeste dos Estados Unidos, que hoje não é Califórnia. Califórnia nem fazia parte dos Estados Unidos. Isso não é o velho oeste de Texas. Texas não fazia parte dos Estados Unidos naquela época também. A gente está falando de Ohio, Kentucky, estados que hoje estão no meio dos Estados Unidos, mas 1800 nem fazia parte, era o oeste dos Estados Unidos. Em Califórnia, Texas nem fazia parte dos Estados Unidos. O que inspirou nosso movimento foi muito desse versículo aqui em João 17, 12 a 21. A ideia de união, verdade e alcançar o mundo para Cristo. Então, quando eles se tratavam das escrituras, eles viram revelação sendo algo que veio das escrituras. Revelação bíblica em cima de alguma tradição, um credo que veio de uma denominação.
revelação da escritura em cima de uma autoridade, de um líder de igreja, ou uma revelação especial da parte de algum indivíduo. Revelação da escritura sendo em cima das emoções. Eles focaram nessa ideia, vamos voltar para a Bíblia e ler o que a Bíblia está dizendo. E nesse processo, eles queriam restaurar a igreja primitiva. Mas por que eles queriam restaurar a igreja primitiva? É aleatório? É tipo, do nada, vamos estudar a igreja aleatória. Ou a igreja primitiva, uma forma aleatória. Não. Na verdade, isso foi muito o contexto histórico lá nos Estados Unidos em 1800. Eles acabaram de ganhar independência, eles queriam estabelecer uma democracia, e os pais fundadores dos Estados Unidos olharam muito para Roma e em Grécia com exemplos de sociedades. Então, existia essa ideia de primitivismo, voltar para as sociedades antigas. E quando você aplica isso de uma forma teológica ou bíblica, isso é restauracionismo. Vamos restaurar a igreja primitiva. A ideia, por causa de várias questões que estavam acontecendo em Europa, essas pessoas fugindo da Europa para a liberdade religiosa nos Estados Unidos, eles queriam construir uma sociedade cristã. E eles achavam, através dessa sociedade cristã, eles poderiam, talvez, iniciar o reino mileniar de Jesus Cristo aqui na Terra, começando com essa sociedade cristã formada nos Estados Unidos. Então, falamos um pouco sobre esse contexto, nós falamos de uma linha de tempo, como esse movimento foi nascendo e se unindo, começando com o nascimento de vários desses líderes que nós falamos, os líderes principais sendo Barton W. Stone, Thomas Campbell e Alexander Campbell. Eles nasceram a partir de 1772. Em 1801, aconteceu o avivamento de Cambridge. Antes, os avivamentos nos Estados Unidos eram avivamentos calvinistas. Então, pessoas, normalmente os pregadores, entraram na igreja, as pessoas esperavam ter um momento emocional que demonstrava que eles faziam parte do eleito, o povo de Deus, já que eles acreditaram que você é predestinado. Aí, a partir de 1801, acontece um avivamento um pouco diferente. Eles começam a chamar pessoas a tomar decisões para seguir Jesus. Aí se torna uma coisa diferente, porque isso não mexeu bem com a igreja presbiteriana, que tem uma teologia calvinista. Então, eles decidiram separar da igreja presbiteriana, formar uma outra igreja, chamada Igreja Presbiteriana de Springfield. Mas aí eles acharam que estava sendo um pouco divisivo. O que eles realmente queriam ser é somente cristãos. Não são os únicos cristãos, eles falariam, mas eles queriam ser somente cristãos. Então, eles meio que mataram essa igreja, e ele escreveu um documento, que é o documento fundador do movimento de restauração, chamado Última Vontade em Testamento de Springfield. Logo, não sei se já está disponível, nós vamos ter esse documento disponível no site de ensino da igreja, em português e em inglês, para que você pudesse ler. Então, isso estava acontecendo com Barton Stone em 1804, em Virgínia. Mas tem essas duas outras pessoas que a gente falou, Thomas Campbell e Alexander Campbell. Nos dois lados do Mar Atlântico, em 1809, eles estavam pensando a mesma coisa que Barton Stone estava pensando em Virgínia. Todos esses três caras separados. Puxa, o que a gente está vivendo hoje, as pessoas talvez seguem mais sua denominação, mais as tradições do seu grupo de igreja, mais do que a própria Bíblia. Como que a gente poderia construir algo diferente? Então, eles, separadamente, em diferentes partes, em 1804, e Thomas Campbell, em Pensilvânia, e Alexander Campbell, lá em Irlanda, começaram a pensar nisso. Thomas Campbell escreveu a Declaração e Abordagem, que também nós vamos disponibilizar no site do Ministério de Ensino.
E esse é um documento que descreve essa ideia, as ideias de movimentos de restauração, e como estabelecer igrejas sem denominação, sem credos, que simplesmente vão seguir a Bíblia. Alexander Campbell se tornou talvez o advogado do movimento. Ele foi espalhando ensinos, fazendo debate, muitas pregações, pregou pelo Congresso. Estava tentando procurar essa pregação, eu e Mustache, a gente estava tentando procurar essa pregação, ver se está escrito o que ele pregou pelo Congresso dos Estados Unidos, mas ele era um líder religioso bem prominente na sociedade americana, e ele espalhou essas ideias do movimento de restauração. Hoje, nós vamos falar mais dessas duas outras pessoas aqui nesse slide. Walter Scott e Raccoon John Smith. Raccoon é raposo. Ele não gostava desse nome, mas todo mundo conhece ele como Raposo John Smith. Eu não sei se eu gostaria de ser conhecido assim também. Mas essas são as pessoas maiores no movimento, esse começo. E aí nós vamos mudar diante dos Campbells e Stone, ver como eles se uniram. O John Smith faz uma grande parte dessa união desses três homens. Thomas Campbell e Alexander Campbell até estavam trabalhando junto, porque é pai e filho. Mas Stone tinha o seu grupo e eles começaram a se unir lá para 1830, que é basicamente onde a gente parou. Em esse momento da história do movimento de restauração é super interessante. É o momento que nós começamos a ver as primeiras evangelistas saindo e começando a pregar o evangelho em diferentes lugares. Nós vamos falar de Walter Scott, que é um desses evangelistas, mas tinha vários. Tem um cara chamado Jeremiah Batterman, que batizou 550 pessoas em 6 meses, indo de igreja em igreja. Tem um outro cara, John Smith, que batizou 339 pessoas em 6 semanas. Eu acho que em uma outra rodada, em 100 dias, ele foi passando por diferentes igrejas, pregando, ele batizou 222. Então, nós estamos falando de muitas pessoas conhecendo Deus através desses evangelistas. Walter Scott é considerado evangelista talvez mais famoso do movimento, que veio bem nessa época que eles estavam se unindo, os Campbells e Stone. Ele, como os Campbells, nasceu em Irlanda e ele se mudou para os Estados Unidos em 1818. Ele fazia parte de um movimento chamado Movimento Haldane, que é uma história muito interessante também, mas eles trabalharam dentro da Igreja Batista. E ele conhece Campbell, Alexander Campbell, e eles começam a trocar uma ideia, né? Em 1820. Ele se muda para Ohio, ele abre uma escola e começa a ensinar naquela escola. E, basicamente, tem uma igreja de Campbell, uma igreja de Stone e a igreja batista de Haldane nessa cidade. E eu acho que ele ficou conhecido entre essas igrejas e ele decidiu se mudar. Na verdade, eles chamaram ele de ser um evangelista lá na parte oeste de Ohio, que ainda não era civilizado. Então, ele passou 3 anos pregando todo dia lá nesse lugar que não é muito habitado. E ele, cada ano, batizou 1.000 pessoas. Então, só para você imaginar, é uma igreja de São Paulo por ano. E isso é um cara. É absurdo, é difícil imaginar isso. Então, ele passou esses 3 anos nesse lugar menos civilizado, pregando, e nós tivemos, eu falei que Thomas Campbell era o primeiro burnout do movimento de restauração, ele talvez seja segundo, terceiro, eu não sei, mas ele tinha um burnout, ele não conseguiu andar mais, ele viveu uma vida muito intensa e ele voltou para a civilização. O que é interessante é que o rio daquela região, chamado o Rio Mahoney,
eles começaram a chamar o Rio Jordão de quanta gente estava indo para esse rio para ser batizado. Thomas Campbell, ele estava impressionado com o que estava acontecendo, e ele foi lá para ver o que estava acontecendo, e ele ficou muito impressionado como Deus estava trabalhando na vida dele, do Walter Scott. E Walter Scott tinha uma estratégia muito interessante. Ele iria para uma cidade, ou nem tinha cidades nessa região, e ele ia primeiro para as crianças. E ele ia falar, né? Não era estranho naquela época, as pessoas acharam um mundo mais seguro naquela época do que hoje. Ele ia para as crianças e ele ia pegar a mão deles, e ele ia fazer algo que até na Igreja de Cristo ele ensina hoje. Ele ia falar, ouvir, crer, se arrepender, confessar, se batizar. Isso é o plano de salvação. Ele falava isso para as crianças e ele tentava ajudar eles a memorizar. E depois eles foram para os pais. Eles falaram, o cara não se ensinou isso, olha que o cara não se ensinou. E aí depois ele ia para os pais empregar e ele tinha bastante sucesso fazendo isso. Depois ele ficou cansado. Depois ele voltou para Cincinnati, que é uma cidade principal de Ohio, e ele se tornou um presidente de uma faculdade chamada Bacone College, que é a primeira faculdade do movimento de restauração. Durante a Guerra Civil, como Alexander Campbell, ele ficou bastante decepcionado com tudo que ele foi construindo, mas ele é bem famoso por ser um evangelista. Então, basicamente, e nessa época que o Walter Scott volta para Cincinnati, ele está junto com os Campbells. E os Campbells, eles afastaram um pouco dos batistas. Essa separação e divisão não foi tão oficial, mas eles não estavam concordando sobre algumas coisas. Talvez Walter Scott tinha um pouco a ver com isso também. Ele estava em favor dessa separação. E no mesmo tempo dessa separação dos batistas, o grupo dos Campbells e o grupo de Stone estavam se aproximando. O grupo de Alexander Campbell preferia a palavra discípulo, porque ele viu essa palavra sendo muito repetida na Bíblia. Até hoje, nós sabemos que a palavra discípulo acontece na Bíblia muitas mais vezes que cristão. Talvez foi por causa disso, eu não sei, mas é muito similar até da nossa prática de se chamar discípulos. E Stone chamava o grupo dele os cristãos. Stone tinha um grupo de quase 15 mil pessoas. Alexander Campbell tem diferentes ideias quantas pessoas estavam seguindo esse movimento dele. Eles começaram a se aproximar e em 1831, a partir de Natal, eles tiveram um encontro dos partidos, das pessoas do movimento de Campbell, do movimento de Stone. Eles começaram a falar como que seria para eles se aproximar. Um momentinho. Então, eles encontraram em Kentucky, eles começaram a fazer essa reunião, como se encontrar. E John Smith fazia parte, Raccoon John Smith fazia parte dessa reunião que eles começaram a se unir. Então, Natal, eles trabalharam os detalhes, 1831, eles trabalharam os detalhes de como se unir, e no Ano Novo, eles oficialmente se juntaram. E até hoje, o movimento de restauração é conhecido como o movimento de Stone Campbell, porque era a junção desses dois partidos. Então, Stone, John Smith, eles falaram que estão juntos. John Smith estava com os Campbells não apareceram nessa reunião, e Barton Stone estava junto com Smith. E junto, John Smith com outro ministro do movimento de Stone, eles foram indo para diferentes igrejas, explicando para as igrejas que esses movimentos se uniram.
Eles falaram nas revistas, falaram em diferentes papéis que eles publicaram, e eles foram igreja em igreja falando sobre essa união. No final do século XIX, nos Estados Unidos, o movimento que mais crescia, o movimento cristão que mais crescia nos Estados Unidos era o movimento de Stone Campbell, o movimento de restauração. Só para você entender a influência que eles tiveram, você já imaginou se tivesse um discípulo sendo presidente dos Estados Unidos? De fato, aconteceu. Então, eu não sei exatamente todos os detalhes de presidente Garfield, mas o que aparece é que os pais deles estavam alcançados em uma dessas campanhas de Walter Scott, lá em Ohio, evangelizando. Não sei se foi o próprio Walter Scott que batizou os pais deles, ou foi um dos ministros que o Walter Scott foi treinando, mas os pais dele se tornaram discípulos, e quando ele se tornou adolescente, ele também foi batizado, se tornou um discípulo, e foi crescendo no movimento de restauração. Ele se tornou um advogado, primeiro ele se tornou um pastor, aí depois um advogado, e ele se tornou advogado de Alexander Campbell, que é muito legal. Ele é o único presidente que as pessoas consideram um presidente que já era um pastor, que é muito interessante também. Ele só foi presidente por alguns meses, quando ele entrou na Casa Branca em 1881, ele ficou só por alguns meses, porque em setembro do mesmo ano ele foi assassinado. Mas tem artigos sobre ele, ele parece muito dedicado, lendo algumas coisas. Ele tem os diários deles e ele falava, eu faltava a igreja aqui, ou eu estava fazendo uma coisa com a igreja aqui em Washington, D.C. Então, ele era envolvido com a igreja e com o movimento de restauração. Então, essa é uma coisa que eu achei interessante enquanto eu estava estudando, pensando como que deveria ter sido isso, um presidente que é um discípulo. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes para entender como o movimento de restauração se dividiu, que na verdade vai ser o resto dessa aula, para a gente entender até onde nós chegamos nisso. O que a gente precisa entender é a Guerra Civil dos Estados Unidos. Com certeza, em outros países já teve guerras civis bem piores do que a guerra civil que passou nos Estados Unidos. Eu já fiz uma aula, na verdade, de história no Brasil, quando eu estava estudando no intercâmbio na PUC. E eu acredito que não tem uma guerra civil na história do Brasil. Talvez eu esteja errado. Eu estou falando, um gringo, acho que não tem, pelo menos o que eu estudei. Mas você já imaginou algo do tipo? Você já imaginou se o Norte, Centro-Oeste e Nordeste declararam guerra contra o Sudeste e o Sul? E talvez seus próprios primos, seus próprios irmãos estão invadindo diferentes cidades aqui no Sudeste e no Sul. Eles estão invadindo São Paulo, estão invadindo o Rio. Mas não é um outro país que está invadindo. É sua própria família que está tentando te matar. Na história de 200 anos, os Estados Unidos têm participado em 93 guerras. Bastante guerra, né? Mas isso foi o pior. Isso foi o pior de longe. A média de mortes foi 450 por dia. Nenhuma parte da sociedade americana não foi tocada pela Guerra Civil. Tudo, em todos os âmbitos da sociedade americana. A Guerra Civil mudou tudo. E, especialmente, quando a gente fala de igrejas,
apenas 2 grupos religiosos nos Estados Unidos não se dividiram durante a Guerra Civil. O resto se dividiu. Até hoje tem os batistas do Sul e os batistas do Norte. Então, essa guerra durou uns 4 anos. E a parte norte dos Estados Unidos acabou ganhando a guerra, embora foi uma guerra custosa. E desses 2 grupos, o movimento de restauração foi um dos grupos que não se separou durante a Guerra Civil. E um dos líderes, Moses Lard, disse o seguinte: passamos pela tempestade, nunca seremos divididos. Então, realmente, depois da guerra, parecia, com tudo que foi dividido, que o movimento de restauração sobreviveu. Imagina isso! Todas as coisas mudaram por causa dessa guerra. Mas ainda o movimento de restauração estava junto. Então, para eles, foi uma grande vitória. Só que ele está falando isso antecipadamente. Porque realmente as divisões veio depois. Eles não veio durante a Guerra Civil. O próprio Moses Lard é uma das pessoas que estava mais contra ter instrumentos musicais na igreja. Então, ele vai ser uma das pessoas em favor de divisão. Então, o que eu vou fazer? Vou explicar um pouco como foi dividido aqui. Peraí. E depois eu vou explicando por quê. Então, tem 2 grandes divisões. Tem essa primeira de 1881 e tem essa de 1927. Do 81 é uma divisão norte e sul. E a ideia realmente é sobre os instrumentos musicais na igreja. Depois tem uma separação teológica, depois, que forma esses maiores grupos. As igrejas de Cristo, que a gente chama tradicional, as igrejas cristãs independentes e os discípulos de Cristo. Então, talvez eu volte para esses slides para descrever essas coisas, caso que a gente se perde um pouco. Então, essa primeira divisão tem muito a ver com como as pessoas olham para a Bíblia. E, na verdade, todas as divisões têm muito a ver com isso também. Então, aqui, o que é interessante é como a forma as pessoas viram a Constituição dos Estados Unidos foi afetando como eles veem a Bíblia. Então, construcionismo é a forma que você vê a Constituição dos Estados Unidos. E tinha 2 pensamentos maiores. Um que fazia parte do norte, outro fazia parte do sul. E tinha diferentes políticos que representavam essas ideias do norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos ao respeito da Constituição. Então, Alexander Hamilton era um pai fundador dos Estados Unidos, e ele falava: se a Constituição fala que é para fazer isso, você deve fazer. Se não fala ao respeito de um determinado assunto, você pode fazer o que você quiser. Mas Thomas Jefferson, do sul dos Estados Unidos, falou o contrário. Se a Constituição fala que você deve fazer isso, você deve fazer. Se a Constituição não fala que o governo dos Estados Unidos pode fazer uma coisa, você não pode fazer. Se está em silêncio, o governo não pode fazer aquela coisa. Não tem liberdade onde a Constituição está em silêncio. E aí, isso vem aquela frase que os pais ou os fundadores do movimento de restauração falaram. Onde as escrituras falam, nós falamos. Onde eles estão em silêncio, nós estamos em silêncio. O que isso significa? No norte, significava, se a escritura está em silêncio, nós temos liberdade de fazer o que a gente quiser. No sul, significava que não podemos fazer aquelas coisas onde a escritura está em silêncio. Então, vai dar briga, né? Esse entendimento veio, na verdade,
não de como as pessoas veem a Bíblia, mas de como a sociedade americana foi dividida norte e sul pela Guerra Civil. Basicamente, esses diferentes pontos de vista ao respeito do governo dos Estados Unidos foi levado à interpretação bíblica. Então, isso causa divisão entre os discípulos de Cristo e igrejas independentes cristãs e igrejas de Cristo não instrumentais ou igreja de Cristo tradicional. Então, isso é essa divisão que a gente está falando agora. Então, eu falei que instrumentos foi uma das maiores coisas, mas tinham outras coisas que dividiram as pessoas. Tem essa ideia de instrumentos. Por que instrumentos? Porque está contra alguém tocar uma guitarra no culto. Qual é o problema? Bom, no Novo Testamento não menciona instrumentos musicais. Então, o problema, na verdade, é que se não fala que tem instrumentos musicais, a gente pode, se você fazia parte do Sul, você achava não estamos autorizados a usar instrumentos. Ou o Novo Testamento falaria que podemos usar. Se você é do Norte, você fala que não fala contra. Então, nós temos liberdade. Tem escravidão, direito dos escravos. Algumas pessoas no movimento da restauração estavam a favor de escravidão. Outras pessoas estavam bem contra a escravidão, como James Garfield, presidente dos Estados Unidos, que foi batizado no nosso movimento. Tinha algumas pessoas que estavam no meio termo, como Alexander Campbell, que achava que você não poderia simplesmente libertar os escravos de vez. Isso machucaria os donos de escravos e também os próprios escravos. Então, deve ser uma forma gradual. De qualquer jeito, isso causava divisão entre os irmãos. E talvez uma outra forma de explicar isso seja realmente essas divisões foram seguindo não somente em norte e sul, mas oeste também. Então, tem por cada parte geográfica dos Estados Unidos tem um político, e tem um líder dentro do nosso movimento de restauração, e tem a revista que eles espalhavam suas ideias para influenciar o resto das pessoas. Então, eu sei que a gente está no Brasil. Se você fosse a parte de uma aula de história nos Estados Unidos, até você conheceria provavelmente alguns desses políticos. Eles eram políticos muito famosos. Daniel Webster representava o pensamento de pessoal do norte. E tinha um líder dentro do nosso movimento chamado Isaac Arrett. E ele começou uma revista e ele apoiava essa ideia de ser teologicamente conservador e liberal da metodologia. Então, a ideia é que onde teologia fala, deve ser conservador. Mas onde a Bíblia não fala, podemos tentar praticar diferentes coisas. Já no Sul, John Calhoun é um dos políticos daquela época. David Lipscomb tinha uma visão diferente. Ele usava essa revista chamada Gospel Advocate. Ele achava que precisamos ser conservador na prática. Se a Bíblia não autoriza a gente fazer uma coisa, não devemos fazer. E teologicamente ele era conservador também. Aqui no Oeste, começou como o Norte. Então, era teologicamente conservador. E na metodologia era liberal. Mas depois de um tempo se tornou teologicamente liberal também. Então, isso, na verdade, vai fazer a divisão entre norte e oeste, que essa segunda divisão aqui, essa separação teológica, tem muito a ver com esse grupo aqui, que hoje é chamado os discípulos de Cristo, se tornar bem mais liberal. Bom, então, vamos dar um passo atrás em ter uma visão maior.
1832, eles se juntam. 1849, já tem Pinkerton, que é um pregador, ele traz um instrumento musical para a igreja, já começa esse assunto polêmico. 1861 é o começo da Guerra Civil, acontece até 1865, e aí, em 1881, já tem essa primeira separação. Só se torna oficial em 1906, quando o próprio David Lipscomb fala que nós somos a Igreja de Cristo tradicional. Até hoje existe a faculdade Lipscomb University, que é o nome de David Lipscomb, que é uma igreja, é uma faculdade para a Igreja de Cristo tradicional. O que é interessante sobre essas revistas, eles ainda existem. Se você procura Gospel Advocate, ainda existe essa revista. E aí Christian Evangelist também existe. Então, é muito legal, porque essas revistas que espalharam essas ideias ainda existem até hoje. Então, como aconteceu essa divisão mesmo? Bom, é norte e sul, essa divisão. Então, depois da Guerra Civil, o norte dos Estados Unidos tinha muitas fábricas e foi desenvolvendo, se tornando cada vez mais rico. O sul, pelo contrário, foi arrasado pela guerra. Então, tinha algumas coisas que começaram a causar um pouco de discórdia, especialmente no norte, onde eles começaram a construir prédios de igrejas muito grandes. Então, eles construíram uma igreja em Indianápolis que era muito grande, seria milhões de reais hoje, quando os irmãos deles lá no sul estavam lutando economicamente para sobreviver. E além de, né, estar cheio da grana, eles colocaram um instrumento dentro dessa igreja. Então, a partir desse momento, eles começaram a fazer o que eles chamaram a abordagem e declaração, que é o contrário de declaração e abordagem que nós ouvimos. Eles começaram a falar que uma igreja verdadeira não teria instrumentos. Então, a partir de 1881, eles começaram a se distanciar, lembrando que essas divisões normalmente não se tornaram oficiais por muito tempo, que a gente vai ver até em nossa própria história, quando a gente fala das igrejas de Cristo internacional. Essas divisões aconteceram por muito tempo atrás, mas só ficou oficial depois de um tempo. Em 2006, aconteceu uma tentativa de se unir as igrejas independentes cristãs, um grupo, e as igrejas de Cristo tradicionais. Vou colocar aqui. Espera aí. Tinha uma ideia de tentar unir esse grupo e esse grupo, mas eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu sei que eles entraram em conversas, eu acho que não foi para frente para se unir oficialmente, embora eles trabalhem junto até hoje com bastante frequência. Falando na verdade, vou voltar aqui. Agora, falamos um pouco da razão dessa primeira separação norte e sul. Agora, eu vou falar dessa separação teológica que aconteceu em 1927. Mas essa separação, preciso explicar algumas coisas. O que é teologia liberal? Bom, teologia liberal é muito interessante porque surge lá nos Estados Unidos, logo depois da Guerra Civil. Então, a ideia foi a seguinte: tentamos construir uma sociedade voltada à Bíblia. Tentamos construir uma sociedade que é uma sociedade cristã. E isso não impediu esse evento da Guerra Civil acontecer. Apesar de toda tentativa, apesar de todo enfoque em construir uma sociedade cristã, isso não preveniu essa tragédia. Então, essa ideia, vamos tentar fazer algo novo, se tornou comum. Mas eu acho que eu já
estudando um pouco a história dos Estados Unidos, eu acho que uma outra coisa estava acontecendo também. Eu acho que tinha um surgimento de nacionalismo acontecendo, especialmente quando você fala de Theodore Roosevelt, que viveu bem nessa época, 1900. Ele, provavelmente, o que você consideraria um dos presidentes mais modernos. Ele era a imagem dos Estados Unidos. Ele lutava em guerra, ele acreditava nessa ideia dos Estados Unidos expandir sua influência. Então, eu acredito que também tinha essa... Talvez eles ficaram menos focados em Deus e mais focados em como os Estados Unidos se tornou um pouco um Deus para alguns. Dentro dessa ideia, ter ideias novas ou tentar coisas novas, veio a teologia liberal, que tem eu não sei, enfatiza os sentimentos, porque eles não acreditam que religião tem uma doutrina. É mais como você sente ao respeito de Deus, mais como você sente ao respeito de religião que faz diferença. Tem essa preocupação com o evangelho social, que a ideia é que toda sociedade deve se beneficiar do evangelho. Mas isso que Jesus fazia, né? Mas, além disso, eles focaram mais nisso, em ajudar as pessoas necessitadas, ajudar a pobreza em outros problemas sociais, mais do que fazer discípulos ou ensinar doutrina. Darwinismo, quando a gente fala de darwinismo, tem o darwinismo científico, tem o darwinismo social, que a ideia é que cada vez mais nós estamos evoluindo como seres humanos e nossas ideias é que nós podemos olhar para trás em outros seres humanos que viveram 200 anos atrás e eles eram menos evoluídos que nós somos hoje. Então, isso até foi afetando a forma de exegese, o entendimento da Bíblia. Exegese crítica é como pessoas entendem a Bíblia. Então, o próprio estudo da Bíblia, a partir desse momento nos Estados Unidos, mudou bastante. Eles começaram a rejeitar os autores tradicionais. Moisés não escreveu o Pentateuco. Paulo não escreveu todas essas cartas. A gente não sabe quem escreveu essas cartas. Os milagres foram rejeitados. Em todas as outras coisas que talvez seriam questionáveis começaram a ser questionados nesse momento. Então, isso foi uma onda crescente dentro desse grupo do norte dos Estados Unidos. Especificamente com um grupo que a gente vai chamar os discípulos de Cristo, eles começaram a praticar o que é chamado membresia aberta. Para se tornar membro, você não precisa ser batizado, você não precisa ser alguém que foi batizado, você pode se tornar membro da igreja independente da sua experiência de conversão. E isso começou a dar problemas, porque tinha pessoas teologicamente conservadoras e pessoas teologicamente liberais juntos. Um grupo focando mais nessa ideia que precisamos estar unidos com todo mundo, e outra ainda prezando pela essa ideia que é verdade, que é doutrina. Então, onde isso deu errado foi com sociedades missionárias. Eles construíram algumas sociedades missionárias. A primeira foi liderada por Alexander Campbell, mas não deu muito certo. Depois, algumas mulheres se organizaram, fizeram uma organização missionária, e aí deu muito certo. Então, eles fizeram uma terceira, copiando as ideias das mulheres, pegaram tudo que foi bom na sociedade que eles construíram, eles começaram a mandar missões. E foi muito especial, eles começaram a mandar missões através dessas sociedades missionárias, que é uma forma de fazer missões. Outra forma é fazer um apoio direto, que uma igreja apoia um missionário que quer ir para um outro país. Mas as pessoas começaram a se perguntar, por que precisamos 3 sociedades missionárias? Não faz zero sentido. Por que tantas sociedades?
Então, eles criaram uma sociedade em cima dessas três sociedades e tentaram usar essa uma sociedade como mais importante. Mas junto nessa sociedade tinha pessoas com pontos de vista teológicos diferentes, alguns influenciados pela teologia liberal e alguns ainda com teologia conservadora. E existia entre as sociedades missionárias até de diferentes grupos, pactos. Então, eles dividiram países, vamos dizer, eles dividiram Brasil. Os metodistas tinham norte, os batistas tinham nordeste, o movimento de exploração tinha o sul. Então, eles foram dividindo as diferentes países entre sociedades missionárias até de outros grupos. E se você fosse um missionário, vamos dizer, eu sou missionário em Nordeste, e de repente, essa sociedade missionária que conduz o movimento de exploração fez um pacto com os metodistas, de repente eu teria que mudar para um outro lugar. Então, tinha missionários espalhados pelo mundo inteiro, e quando essa sociedade missionária se tornou de repente eles tinham que mudar para outros lugares, porque essa sociedade começou a fazer pactos com outros movimentos religiosos, e aí isso deu muito errado, especialmente para um missionário nas Filipinas. E foi por causa disso, durante um encontro dos delegados do movimento de restauração lá do norte, que um partido de pessoas foram saindo desse encontro, e aí tinha uma separação entre as igrejas independentes cristãs e os discípulos de Cristo. Hoje, esses são os grupos, maiores grupos de movimento de restauração. Aqui tem as igrejas de Cristo tradicional, as igrejas independentes cristãs e também os discípulos de Cristo. Você pode ver que a gente está aqui, né? A Igreja de Cristo Internacional. Saímos da Igreja de Cristo tradicional. Essa separação estava acontecendo faz tempo antes, mas ficou oficial em 1993. De nós tivemos uma separação também das igrejas cristãs internacionais. Muitos nomes similares, então talvez está dando um pouco de confusão, é por isso que eu coloco essa slide para explicar. Mas o que aconteceu? Esse grupo, os discípulos de Cristo, quando eles se separaram das igrejas independentes cristãs, eles ficaram cada vez mais liberal. Tem alguns dos pastores deles que nem acreditam na ressurreição de Jesus. Só para você ter ideia, eles praticam essa ideia de membresia aberta, eles formalmente se organizaram como uma denominação, e eles pregam teologia liberal. Infelizmente, normalmente, só falando, eu não estou tentando ser muito divisível com isso, mas normalmente, quando a igreja vai liberal, os resultados são, eles ficaram com menos membros. Então, entre 2007 e 2017, membresia dos discípulos de Cristo diminuíram 35%. Então, isso como tem sido lá. As igrejas de Cristo tradicional, eles, na verdade, tiveram bastante divisões. Estão mostrando 2 milhões de pessoas, de membros, mas, na verdade, a igreja de Cristo tradicional sempre tinha muitas divisões internas, especialmente sobre questões sobre instrumentos e outras coisas indo adiante. Por muito tempo, era um grupo fundamentalista, que era bem isolado do resto dos grupos cristãos dos Estados Unidos. Eles cresceram bastante durante a década de 50, 1950, até eu crescendo em Texas. Quando você pega um carro, você sai na estrada, toda cidade em Texas tem uma igreja de Cristo.
tradicional. Não falta Igreja de Cristo tradicional lá. Mas hoje é um grupo grande, mas um grupo que está cada vez mais diminuindo em número, porque eles estão ficando cada vez mais velhos. Hoje eu acredito que nem todos os grupos são tão conservadores. Tem a Igreja de Cristo que, de fato, estão inovando, tentando fazer novas coisas, mas é caracterizado pela essa ideia de ser conservador na metodologia e na prática da igreja. E aí, aqui no meio, é a Igreja Independentes Cristãs, uma igreja que eu trabalhei em Texas em 2015. Eu trabalhei por uma igreja dessas em 2015. E eles são um grupo de igrejas que está crescendo muito hoje. Alguns dos maiores, eu acho que pelo menos segunda ou terceira das igrejas que mais crescem nos Estados Unidos é uma igreja deles que ensina sobre discipulado, que tem muitas conexões com outras igrejas. Então, esse grupo de igrejas decidiu ser conservador na teologia, mas liberal na metodologia, tentando constantemente inovar para alcançar mais pessoas, enfocando muito nessa ideia de evangelismo. Eles têm algumas megas igrejas, alguns que são como igrejas não denominacionais, evangélicas qualquer. E tem outras igrejas que, honestamente, são muito parecidas a gente, da Igreja de Cristo Internacional, que ensina sobre discipulado, tem essas ideias muito similares. É bem interessante até a parceria que eles têm feito com alguns dos mestres do nosso movimento. Tem o nosso grupo de igrejas aqui, que nós vamos ir falando nas próximas aulas. Na próxima aula eu vou falar mais da teologia do movimento de restauração e como isso tem a ver com nossa história, a nossa teologia hoje. E tem essa divisão da gente que eu acredito que talvez Samuel vai tocar também, que aconteceu em 2006, quando um dos nossos líderes antigos decidiu se separar da gente. Então, essa história não foi tão legal quanto falando da construção de ideias do movimento de restauração. Infelizmente, você pode ver que foi se dividindo, apesar de ser um movimento baseado em mim. Minha ideia, como eu falei no início, não era para criar uma dominação no primeiro lugar, mas, infelizmente, esse grupo foi se dividindo bastante. Isso é um pouco triste. Eu queria terminar algumas boas coisas mais felizes, né? Já que eu sou mais positivo. Esse evangelista que você está vendo aqui, o nome dele é Marshall Keeble. Ele é um evangelista da Igreja de Cristo. E ele tinha um costume ir para igrejas lá no sul, nos Estados Unidos. E se você não souber, o sul dos Estados Unidos tinha uma grande questão de racismo. Então, brancos e negros estavam completamente separados em igrejas, mesmo na Igreja de Cristo. Então, ele ia para igrejas brancas, de gente branca, pregando, e pessoas, quando se tornaram discípulos, aí ele foi para uma outra igreja, gente negra, foi pregando, embora eles sejam segregados, aí ele ia fazer um encontro, ambos negros e brancos iam para esses encontros deles, e no final da vida, algumas estimativas têm que ele batizou 40 mil pessoas. Esse homem, isso é 40 igrejas de São Paulo. E o que é impressionante é que ele foi, através do evangelho, quebrando muito preconceito dentro dessa igreja de Cristo, e chamando as pessoas a seguir o evangelho, mesmo tendo essa dificuldade racial. Então, o que é talvez um pouco interessante também é que ele treinava diferentes pregadores. Ele treinou um pregador chamado Fred Gray. E Fred Gray se tornou advogado de Martin Luther King e Rosa Parks.
que são alguns dos líderes do movimento de direitos civis, que também faz parte da Igreja de Cristo. Então, é muito legal ver como Deus usou a vida de Marshall Keeble e também de Fred Gray para mudar as situações de raça lá no sul dos Estados Unidos. Essa foi nossa aula sobre divisão. Eu sei que não é tão animador, mas eu acho muito interessante em alguns pontos, especialmente quanto a política pode influenciar nossa forma de ler a Bíblia, ou talvez nossa cultura pode influenciar nossa forma de ler a Bíblia. Acredito que essa ideia de ser um bereano, estudar, entender por que você acredita, o que você acredita é importante por causa dessa questão. Infelizmente, as divisões políticas entraram na igreja, acabaram dividindo o movimento de restauração. Então, foi isso. Vou abrir um tempo para dúvidas. Luiz Felipe. Bora lá, meu caro. Parabéns de novo pela aula. Acho que é triste, mas, enfim, algumas coisas das divisões, mas é legal saber a história, né? E aí eu fiquei curioso com uma coisa que não são relacionadas às divisões, mas a esse número de batismos, né? Um dos primeiros caras, eu não me lembro agora quem é, se é o Walter Scott, mas batizou 1.000 pessoas por ano. Então, eu fiquei curioso, como que ele fazia? Se ele chegava nas igrejas, pregava, ou tinha meio que um estudo sistemático como a gente tem, né? Como que foi isso? Porque eu sei que os nossos estudos, ele vem ali mais ou menos o Crossroads, né? Que eu acho que o Samuel vai falar melhor sobre isso. Mas como que era isso antes, né? Se já tinha uma sistematização de estudo de palavra, estudo de discípulo, enfim, essas coisas. Esses estudos, eu não sei a origem desses estudos exatamente. Eu sei que Kip McKean chamava nossos estudos primeiros e princípios, né? Lá em Boston. Então, eu sei que isso fazia muito parte da prática dele. Dentro da Igreja de Cristo, eu não sei exatamente como eles conduziram pessoas a esse plano de salvação, além desse mão, né? Primeiro, ouvir, crer, se arrepender, confessar, batizar. Então, Walter Scott, isso foi o arroz com feijão dele. Ensinar isso, ele ensinava para as crianças foram ensinando para os pais, ele pregava muito, né? Isso a gente tem certeza que ele pregava muito. E ele passava tempo com essas pessoas, indo igreja em igreja. Então, acredito que esse foi o método dele. Teria que estudar um pouco mais, mas o que eu entendi é isso. Williams, né? Ok, obrigado. Igrejas evangélicas, né? E assim, você faz a pesquisa na internet e tudo, né? Você consegue facilmente você saber de onde veio cada igreja. A única igreja que eu tô tendo bastante dificuldade de saber a origem é exatamente a nossa. E por isso essas aulas! Porque essa divisão é muito confusa, é muitas divisões, uniões e tudo mais, né? Eu montei o gráfico de todas as igrejas, a nossa, que eu estou tentando assim, encaixar a origem de cada uma, né? Inclusive, antes dessa aula eu estava em dúvida se a gente tinha vindo do grupo Discípulos de Cristo ou da Igreja de Cristo, né? E agora você esclareceu melhor aqui, pelo que eu ainda acho que o gráfico não está exato ainda, né? Eu vou precisar talvez de ajuda nisso. Mas assim, uma coisa, pelo que eu entendi, a gente veio da União dos Movimentos em 1832, né? Do Stone Capers. Sim. Foi isso? Sim. Isso, né?
Tá. Até eu só queria comentar um fato interessante, que você estava falando sobre o grupo Discípulos de Cristo, deles serem bem liberais, né? Sim. E é interessante que nesse gráfico que eu fiz, eu descobri desse movimento surgiu duas grandes seitas, né? Que é a seita do Templo do Povo, do Jim Jones, em 1955, ele era desse grupo, Discípulos de Cristo. E em Uau. 1968, a seita Meninos de Deus, que também surgiu dos Discípulos de Cristo. Né? Acho que é Sabia uma disso. coisa interessante a gente saber também. Com certeza tinha mais divisões dentro desses maiores grupos do que eu mencionava, mas já estava dando um pouco confusão É, seguir essas divisões, entender por quê, né? Então, especialmente com a Igreja de Cristo tradicional, antes da gente separar deles, já tinha muitas separações, especialmente sim. em um grupo que chamaram os não, eu não sei. Eles eram contra qualquer tipo de organização com outras igrejas de Cristo. Então, eles não queriam se envolver, se vai ter uma conferência, eles não queriam ir, eles não queriam se envolver com nada, eles estavam contra nada, contra de tudo, em favor de nada, né? Então, ah, existe muitas coisas ali em cada um desses grupos que provavelmente tinha divisão também. Eu não sabia dessa dos discípulos de Cristo, que tinha duas seitas que saíram. Como você falou, de repente tinha até mais, mas essas daí, assim, destacaram, né? Porque essa Menino de Deus existe até hoje, né? E surgiu Uau, a origem dela, né? O Jim Jones a gente sabe que acabou porque ele levou todo mundo a suicídio, né? Mas é interessante a exato. gente saber de onde veio. Obrigado. Bruno, e tinha uma pergunta aqui sobre alguém falou, essas três igrejas são a mesma? Bom, posso responder essa rapidinho, Brunão, antes? Claro, com certeza. Então, eu acredito que você está falando. Peraí. Essas três maiores grupos. Eles são bastante diferentes, honestamente. Talvez começaram com a mesma fonte, e talvez tenham até algumas práticas em comum, né? Mas as igrejas de Cristo tradicional são conservadoras na metodologia e também teologicamente. As igrejas independentes cristãs, na metodologia, eles são flexíveis, mas teologia normalmente são conservadores. E aí, os discípulos de Cristo são liberais quanto na metodologia e também teologicamente. E nós somos uma mistura de teologia conservador, normalmente, mas na metodologia, eu acho tendencioso ser mais liberal, com instrumentos entrando na igreja. Sérgio falou que quando ele chegou na igreja não tinha instrumentos, né? Então, eu acho que ficando mais liberal, desculpa, você é jovem, Sérgio, não estou tentando falar que você é velho assim, mas e nesse caso, mais liberal, metodologia, alguns suspeitos não. Então, acredito que eles são diferentes em muitos âmbitos. Não? Sim, eu acho que você acabou respondendo um pouquinho do que eu ia perguntar, né? Porque aquela formulação teológica que eles fizeram no movimento é de que nós devemos obedecer quando a Bíblia fala e nós devemos permanecer em silêncio quando a Bíblia permanece em silêncio. Daí eu vou fazer uma pergunta justamente para você sobre isso. O que você acha que nós deveríamos fazer quando a Bíblia está em silêncio?
é isso que eu, principalmente, eu posso falar por eu mesmo, porque eu não sei se eu falo pela Igreja de Cristo Internacional. Ah, essa hermenêutica, eu estou lendo um livro de um pastor da Igreja de Cristo tradicional, mestre. Essa hermenêutica para justificar a autorização do Novo Testamento para fazer as coisas, eu acho que vem com algumas forças e bastante fraquezas. Eu acho que onde a Bíblia não fala, eu acredito que nós temos liberdade. Mas eu ainda estou formando minha opinião. Eu tenho muito para aprender. Mas eu sou tendencioso, especialmente meu coração, especialmente é para missão. Com 22 anos, eu mudei para um outro país, porque eu acredito que as pessoas precisam conhecer o Evangelho. Tem outras coisas eu não sei da minha vida, o que eu gosto, mas eu gosto disso. E eu gostaria de fazer tudo para as pessoas conhecerem o Evangelho. Então, eu acho que talvez é por isso que eu tenho meu ponto de vista, não sei. Salomão, quando você falou ali das igrejas, você falou que tem duas que atualmente têm trabalhado um pouco mais próximas. Se eu não me engano, você falou das cristãs independentes, e aí eu não sei qual é o outro grupo. Seria o nosso grupo, ou é um outro grupo que eles estão fazendo coisas, digamos, mais alinhados? Então, eu tenho um amigo que é um missionário eu acho que é Equador, se não me esqueço. Eu sou muito esquecido. E ele está na missão por 30 anos. Até por isso eu fui buscar ele e pedir alguns conselhos, como você fica na missão por muitos anos. E ele, por exemplo, ele é das igrejas independentes cristãs. Vou voltar para cá. Ele plantou uma igreja independente cristã, só que ele foi para uma faculdade das igrejas de Cristo tradicional, Abilene Christian University. Então, acaba que ele tem muito em comum, na verdade, com a igreja de Cristo tradicional. Então, esses dois grupos, vira e mexe, se interagem mais. Eu não sei como eu caracterizaria a Igreja de Cristo tradicional, se a maioria são super conservadoras e o grupo que ele faz parte é mais liberal, ou vice-versa. Talvez essa Igreja Independente Cristã tenha uma metodologia mais conservador, como as Igrejas de Cristo. Então, eles trabalham junto. Então, isso é mais comum acontecer. As Igrejas de Cristo tradicional e as Igrejas Independentes Cristãs trabalham junto. Em algumas áreas. E, recentemente, nós temos se incluído nesse meio também. Por exemplo, alguns dos nossos mestres ensinam em faculdades das igrejas independentes cristãs. Eles têm amigos que são pastores nesse movimento, porque eu acredito que existe membros dessas igrejas, especificamente esses dois, também a gente tem bastante em comum. Tem uma organização que eu vou falar um pouco no próximo encontro, na verdade, chamado Renew, Renovar, na verdade, em português. E eles são pessoas que acreditam em discipulado, acreditam em muitas coisas similares do nosso movimento, e eles fazem parte da Igreja de Cristo tradicional, das igrejas independentes cristãs e também da Igreja de Cristo Internacional. Sueli. Boa noite novamente, obrigada pela aula excelente. Você falou sobre que, eu não me lembro o nome, ou se é uma igreja, né? Que eles não aceitavam as cartas de Paulo. E eu gostaria de saber por quê.
em que era baseado nisso de... Porque, assim, se as igrejas tradicionais, eu acho que devem seguir, eu acho não, né? A gente busca seguir Atos, né? Como eles viviam e tudo mais, né? Tradicionalmente. Porém, por que não eles estavam contra as cartas de Paulo na época? Bom, você está falando das igrejas de Cristo tradicionais, eles estavam contra as cartas de Paulo em alguma época? Você citou, eu não me lembro se foi igreja ou se foi um dos líderes, e você citou que estavam não aceitando as cartas de Paulo. Eu gostaria de saber por quê. Eu não estou lembrando, mas eu falei um pouco do liberalismo teológico, né? Eu acho que é exatamente isso, Samuel, ou Salomão, quando você falou sobre o liberalismo, que eles questionavam sobre a autoria do Pentateuco, Ah, e aí você mencionou também que eles acreditavam que algumas das cartas de Paulo, de fato, acho que não eram dele. entendi. Eu estou lembrando agora, desculpa. Eu, até minha própria aula, fico esquecido. Tudo bem, não? ah, eu, eu acho que existe algumas coisas. Primeiro, depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, realmente eles olharam para essa sociedade que se diz cristã, e se perguntava se realmente a forma que eles estavam fazendo a igreja deve ser na mesma forma. Então, eles queriam tentar novas ideias. Então, existe esse aspecto. Eu acho que existe um aspecto de secularização da sociedade em geral. Então, Harvard, Yale, faculdades conhecidas nos Estados Unidos, se secularizaram naquela época. E o que isso significa? Significa que eles foram fundados como seminários, eles passaram de ser um pouco do contrário, eles começaram a passar como construir uma sociedade secular. Então, eu acho que isso foi mudando também a forma que as pessoas foram pensando. E, honestamente, eu acho que existe uma parte do nosso coração que talvez gosta de teologia liberal, que nossos sentimentos estão no primeiro lugar, ao invés da autoridade da Bíblia. Um, nós gostamos de ser nossos próprios reis. Tem muitas escrituras que falam sobre isso. É difícil querer Jesus ser motorista do carro. Então, eu acho que talvez o simples fato de ser um ser humano que gosta de tomar conta de sua vida também influencia muito nessas ideias também. Samuel? Ok, Oi, obrigada. Salomão. Queria agradecer muito pela aula, foi muito especial. E só fazer um comentário, eu estava ouvindo uma aula de um mestre da igreja, que ele falava que no início da igreja cristã não se usava instrumentos, né? Então, que era assim, uma das fontes para recorrer o não usar instrumento, o que os pais da igreja faziam, né? Qual era a prática deles, né? Qual era a prática também das igrejas nos primeiros séculos, né? E ele mencionou que talvez só no 8º século começou a se usar instrumentos nas igrejas, e a própria palavra a capela, né, significa como eles cantam na igreja ou na capela, né? Então, tinha essa ideia, né? E o que eu achei interessante você trazer à tona, né, é que a grande questão, né, é a forma de você interpretar as escrituras. Mesmo que não tenha sido, talvez, a prática no primeiro século, né, ou nos primeiros dias, né, da igreja, isso tem a ver muito com a forma como você lê e interpreta a Bíblia, quando ela fala ou quando ela não fala. E você ter mostrado o quanto que a política interfere a nossa lente para ler as escrituras, né, a nossa leitura e prática, eu acho que faz todo sentido. E aí eu só queria te agradecer, porque é mais do que uma questão de
instrumentos, né? É uma questão de como você lê e interpreta a Bíblia, qual é a lente que você usa para você fazer suas conclusões, tomar suas conclusões. E quanto a isso, queria agradecer, porque eu acho que você foi bem no ponto aí. Muito obrigado. Nada, Samuel. Eu acho muito interessante essas ideias, como as pessoas interpretaram as escrituras, como afetava a prática da igreja. Obrigado por partilhar. Samuel, tem uma... Oh, Samuel, estou com o Samuel na mente aqui, mas é Salomão. É muito nome bíblico num lugar só. Ah, Mas, Salomão, tem uma pergunta aqui da Anitta no chat, que eu acho que por você ser americano, talvez você tenha a melhor condição de responder aqui, porque ela fala assim, que ela conhece pessoas que criticam as doutrinas e como foram formadas as igrejas do norte dos Estados Unidos. Aí, se você sabe por que dessa crítica. Eu não sei se ela está falando das igrejas de Cristo ou se ela está falando das igrejas evangélicas de uma forma geral. Ela falou que ela teve um professor de história que é pastor na Igreja Batista e que ele fez essa crítica, né? Então, a última coisa, você está no mudo. Você ainda está falando? não, Samuel, ou Salomão, era só isso mesmo. Sou Samuel agora. Eu tenho minha mãe, tenho Estava no amiga geral, muito próxima. igreja cristã que foi formada nos Estados Unidos, ele critica que foi de uma forma errada, entendeu? Eu não sei o porquê. Eu tenho essa curiosidade de saber o motivo, por que essa crítica. Entendi. Bom, Obrigada. dentro dos batistas, isso, eu não sei se você sabe, a organização dos batistas do Sul, chamado The Southern Baptist Convention, Convenção Batista do Sul, é a maior organização religiosa dos Estados Unidos. Então, é um grupo enorme de pessoas. Você nem se ouve do Grupo do Norte. E aí, eu acho que tem muito a ver com essa separação a partir da guerra. Normalmente, as igrejas do Norte foram muito mais liberais em teologia, não só no movimento de restauração, mas em geral. Então, eu acho que isso criou novas doutrinas, isso cria a ideia de enfatizar seus sentimentos em cima das escrituras. Então, talvez por isso, mas eu não sei. Mas isso não foi só uma coisa que aconteceu no nosso movimento, aconteceu com todas as igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Entendi, obrigada. Nada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Salomão, Oi, posso falar uma coisinha para você? Eza, Do coração. vai lá. Salomão, graças a Deus que Jesus Cristo morreu na cruz para unificar toda essa confusão que a nossa vida tem. Se não fosse ele, nós estávamos perdidos nesse mar de ideias, de pensamentos, de egoísmo, de orgulho, de cada um ser o melhor, cada um dar ser influenciado pela própria política. Quando Jesus Cristo foi um homem incrível, um homem que pregou para pobre, para rico, para preto, para branco, foi um homem simples. A igreja que ele queria era uma família. Esse foi o propósito do cristianismo verdadeiro.
é um propósito de união entre os membros, entre as pessoas, entre os grupos. Só que você só vai perceber isso se você for muito grato à morte de Jesus, porque foi ele que uniu na cruz tudo isso. E nós só vamos valorizar isso quando nós desvalorizarmos o resto. Porque Paulo disse: Cristo para mim é lucro, o resto é lixo. Amém. Então, eu te agradeço por essa oportunidade de estar falando de Cristo, porque ele é realmente o que deve estar como rei. Exato. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria. Legal, Salomão, muito obrigado. Irmãos, eu sei que está dando horário, queria muito agradecer a participação de todos e lembrá-los da continuação na próxima semana, quando o Salomão fecha essa primeira parte. Está sendo bem rico, acho que a gente está podendo entender um pouco melhor, né, sobre a nossa história. Acho que vai ficando mais claro o caminho que a gente foi caminhando. E sei que a próxima aula também tem mais informações interessantes. Então, queria muito agradecer e desejar uma ótima noite a todos. Valeu, pessoal.